capítulo 19, página 319. No dia seguinte, por todas as ruas da cidade de São Luís do Maranhão e nas repartições públicas, na Praça do Comércio, nos açougues, nas quitandas, nas salas e nas alcovas, boquejava-se largamente sobre a misteriosa morte do doutor Raimundo. Era a ordem do dia. Contava-se o fato de mil modos, inventavam-se lendas, improvisavam-se romances. O cadáver fora recolhido pela Santa Casa da Misericórdia, percebendo-se a um corpo de delito. Verificou-se que o paciente morrera a tiro de bala, mas a polícia não descobriu o assassino. Nessa mesma tarde, os caixeiros de Manuel, vestidos de luto, entregavam de porta em porta a seguinte circular: Excelentíssimo Senhor, Manuel Pedro da Silva e o cônego Diogo de Melo Freitas Santiago participam a Vossa Excelência, que acabam de receber o profundo golpe do falecimento de seu prezado e nunca sai chorado sobrinho e amigo Raimundo José da Silva, e como o seu cadáver tenha de baixar ao túmulo, hoje às 4h12 da tarde, no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, esperam receber Vossa Excelência o piedoso obséquio de acompanhar o féretro da casa de seu inconsolável tio, à Rua da Estrela, número 80, pelo que desde já se confessam eternamente agradecidos. Maranhão, etc, etc. A Misericórdia cedeu uma sepultura mediante a quantia de 60 réis. O enterro foi a pé e bastante concorrido. Muitos negociantes acompanharam-no por consideração ao colega, grande número de pessoas por mera curiosidade. O cônego ungiu o cadáver com água benta e encomendou-o a Deus. Maria Bárbara, para completo descargo da sua consciência. Página 320. Maria Bárbara, para completo descargo da sua consciência, e porque soubessem que ela não tinha mau coração, prometeu uma missa por alma do mulato. Dias só apareceu em casa à tarde, à hora do saimento. Notaram que o bom rapaz muito se sentira daquela morte, e que no ato de baixar o caixão à sepultura, afastara-se de todos, naturalmente, para chorar mais à vontade. Não constou a ninguém além dele e o cônego tivesse chorado. De volta do cemitério, Freitas, em conversa com os caixeiros de Manuel, mais o Sebastião Campos de Casusa, lamentou as palavras finais o lastimável falecimento do infeliz moço e disse que sentia bastante não ter a polícia descoberto o autor do crime, mas que, segundo a sua modesta opinião, aquilo fora nada mais nada menos do que um suicídio, e que Raimundo viera até a porta da rua nas agonias da morte. Uma fatalidade, rematou ele filosoficamente, a espanar com o lenço os seus sapatos envernizados. Não me posso conformar com o diabo deste pó vermelho de São Pantaleão, mas creiam que me comoveu bastante a morte do pobre mundico. Era um moço hábil, tinha muita habilidade para fazer versos, e muita presunção, vamos lá. Não, coitado, tinha seus estudos, tinha, não se lhe pode negar. Mas também não era lá essas coisas que queria ser. Ah, sim, não digo o contrário, concordou delicadamente o pai de Lindoca, porque não tinha por costume contrariar ninguém. Uma fatalidade, repetiu, meneando a cabeça, e talvez não fique nesta, observou Sebastião, a pequena está bem perigosa. Ouvi dizer que sim. O Jalfer mandou que a carregassem para fora. Segue num dia destes para a ponte de areia, para a ponta da areia. Não, para o caminho grande. Ah, ela era perdida pelo Raimundo. Tolices. E deram de mão o assunto para ouvir Casusa, que contava alegremente o caso de um bêbado que uma vez fora parar no cemitério e lá ficara fechado, e que depois, acordando pelas altas horas da noite, levantara-se para ir até o portão pedir fogo ao Ronda, que fumava muito distraído, encostado de costas nas grades, e que o soldado, sentindo passar-lhe no pescoço a mão fria do borracho, deitara-se a correr e a pedir socorro em altos berros. Todos acharam graça e o Freitas contou logo um fato equivalente que lhe sucedera no tempo de rapaz. Esta anedota pousou por outras, e cada qual exibiu as que sabia.
de sorte que, ao entrarem na Rua Grande, ainda empoeirados de terra vermelha de São Pantaleão, riam-se a bom rir, apesar da profunda tristeza do crepúsculo, que nesse dia não vestira as galas do costume. O Pescada, mal o tempo levantou, mudou-se junto com a filha e a sogra para um sítio do Caminho Grande, onde Ana Rosa esteve à morte. Chegaram a fazer junta de médicos. Desde então, o pobre Manuel vivia muito apoquentado. Falou-se que os seus cabelos tinham embranquecido totalmente e que ele agora se dedicava ao trabalho como nunca, com uma espécie de furor, um desespero de quem bebe para esquecer a sua desventura. A nova firma comercial Silvio Dias nasceu, entretanto, no meio da mais completa prosperidade. 6 anos depois, em meados de fevereiro, havia uma partida no clube familiar. Era uma galanteria que os liberais dedicavam a um seu correligionário político, chegado da corte por aqueles dias com destino à presidência do Maranhão. Estava-se no rigor do inverno, chovera durante toda a tarde. As calçadas refletiam o zigue-zague à luz vermelha dos lampiões, alguns telhados ainda gotejavam melancolicamente, e o céu todo negro pesava sobre a cidade que nem uma rampa de tampa de chumbo. Não obstante, chegava bastante gente para a festa. Velhas carruagens enfileiravam-se na rua Formosa, despejando golfadas de seda e cambraia. As damas, finamente envolvidas nas ondas dos seus puffs, subiam arrepanhando a cauda aos salões do baile. Pelo braço de homens sérios de casaca, havia luxo. Os lances de escadaria mostravam-se juncados de flores desfolhadas e folhas de mangueira, e os degraus de 4 a 4 estavam guarnecidos por grandes vasos de pó de pedra, vazios de planta. Espelhos de bom tamanho refletiam de alto a baixo no corredor os pares que subiam. Em todas as portas havia alvas cortinas de labirinto. O presidente acabava de chegar e a banda do 5º de Infantaria tocava embaixo o hino nacional. Todos se agitavam para vê-lo. Comentavam-lhe já, em voz soturna, a figura, os movimentos, o andar, a cor e os botões da camisa. Na sala de honra, as senhoras parafusadas nas suas cadeiras, numa resignação cerimoniosa, espichavam discretamente o pescoço para ver o presidente novo. Os rapazes com o cabelo dividido em 2 pastas sobre a testa fumavam nos corredores ou bebiam nos bufetes. Na varanda jogavam em silêncio os inalteráveis pares do Voltarete. A casa toda recendia a perfumaria francesa. Reinava um constrangimento pesado e estúpido. Poucos se animavam a conversar e ninguém ria. Mas, de improviso, a orquestra deu o sinal da primeira quadrilha e uma onda de homens invadiu brutalmente as salas por todas as portas. Era uma aluvião mesclada. Havia o croisé de luva branca, a casaca sem luva, o fraque de 3 botões, com um lenço de seda azul debruçado na algibeira. Sobressaíam as enormes gravatas de cambraia, engomada com as pontas de umbigos sistematicamente espichadas sob a negrura da lapela. Alguns tinham um tique pretensioso, outro um ar encalistrado, cheio de rubores. Principiava-se a suar. Destacavam-lhe os filhos dos negociantes ricos que haviam ido à Europa estudar comércio e os acadêmicos de Pernambuco, Bahia e Rio, que estavam de férias na província. A dança abalava-os a todos. As senhoras riam-se já levantando. Arrastavam-se cadeiras. A luz do gás mordia os ombros nus e fazia faiscar os diamantes. As rabecas começavam a gemer. Página 323. As quadrilhas e as valsas sucederam-se quase sem intervalo.
O entusiasmo apoderou-se dos ânimos. Tremia no ambiente o vozear frouxo dos cochichos, das coisas amorosas, dos pequeninos risos delicados, do tilintar dos braceletes, do farfalhar das saias, do rumorejar dos leques e do surdo arrastar dos pés no tapete. As mulheres rodavam presas pela cintura, num abandono voluptuoso, com a cabeça esquecida sobre a espádua do cavalheiro. De envolta com os extratos de lubim, saturava a atmosfera um cheiro tépido e penetrante de carnes e cabelos. Pares fatigados prostravam-se nos canapés, amolecidos por um entorpecimento sensual. Dilatavam-se as narinas, ofegavam os colos e as pálpebras, bambeavam num quebranto de febre. Em breve, porém, um frenesi galvânico eletrizou todos os pares. Galope! Gritaram. E um turbilhão doido e desenfreado precipitou-se pelas salas, percorrendo-as aos saltos, uma confusão de casacas e caudas de seda, enovelando-se, abalroando-se e rebentando afinal numa vozeria medonha, atroadora, num bramido de onda que espoca em plena tempestade. Rasgaram-se vestidos, espicaçaram-se folhos de renda, defloraram-se penteados e soltaram-se exclamações de prazer. Um rapaz, ao terminar a quadrilha, refugiava-se cocheando na varanda. Tinham-lhe pisado o melhor calo. Maus raios te partam, diabo! E foi assentar-se a um canto, segurando-lhe carinhosamente o pé. Ó, seu Rosinha, fale com os amigos velhos, disse o Freitas, aproximando-se dele, estendendo-lhe a mão. Não sabia que o tínhamos aqui em nossa terra, doutor. Estava o mesmo homem sempre engomado e teso, com o seu eterno colarinho a pinalde e a sua unha de estimação. Então, que lhe contava o senhor? Que lhe contava o caro senhor Rosinha? Depois que se viram a última vez lá, se iam 3 anos. Página 324. Rosinha achava-se em férias. Era terceiranista de direito em Pernambuco. O Freitas notou que ele estava rapagão, estava muito melhor, mais desenvolvido. O Faísca sorriu, com efeito engrossara de ombros e deitara melhor corpo. Agora tinha um par de suíças e parecia menos tolo, porém muito mais míope. Falaram superiormente contra aquele modo bárbaro de dançar. O estudante descreveu as dores que sentiu quando lhe pisaram o calo e jurou nunca mais dançar com semelhantes estouvados. Depois conversaram a respeito do novo presidente. Freitas queixou-se do Partido Liberal, uma súzia de criançolas, dizia ele, indignado. Era fechar os olhos e apanhar o primeiro. O tal gabinete de 5 de janeiro podia limpar as mãos à parede. Incúrias, só incúrias. Em seguida, ocuparam-se do passado, lembraram-se do defunto Manuel Pescado e da falecida Maria Bárbara. A velha Babu, murmurou Freitas, cheio de recordações. Ouro pediu notícias de Lindoca, sempre gorda. Agora estava lá pela Paraíba com o marido, o Dudu Costa, que foi removido para a alfândega dessa província, sabe? A Eufrasinha fugiu com um cômico. Ah, sei. Estonteada. O pobre Cazuza, coitado, é que estava perdido. Extravagâncias. Rosinha, se o visse, não o conheceria. Muito desfigurado, cheio de cães, Faísca declarou que ainda não o tinha encontrado em parte alguma. Qual encontrado o quê? Estava de cama, entrevado, uma perna que era isto. E o Freitas mostrou a cintura. E o Sebastião? Perguntou o rapaz. Metido na fazenda, já não havia quem o visse. E acrescentou sem transição. Homem quer saber quem está a decidir o nosso cômigo Diogo. Página 325. Sim, já ouvi dizer. Coitado, retenção de urina. Ele sempre sofreu de estreitamento. Um santo, se o é. E ambos sacudiram a cabeça no recolhimento da mesma convicção.
Faísca calculava escrever o necrólogo do cônego, caso este morresse antes de sua volta para Pernambuco. Falaram também do Cordeiro, que se tinha estabelecido com o Manuelzinho. O Freitas afirmava que iam muito bem, porque o Bento Cordeiro deixara o diabo do vício e interrompeu-se para segredar ao outro. Você conhece esse rapaz que vai passando de braço dado a uma moça? Não, é o Gustavo. Que Gustavo? De Vila Rica, aquele que foi caixeiro do Pescada. Ah, sim, já sei. Mas como ficou mudado, ele que era um rapaz tão bonito. De fato, Gustavo perdera inteiramente as suas belas cores europeias e tinha agora a cara pintada de funchos venéreos. Estava para casar com a moça que levara pelo braço, uma filha do velho Furtado da Serra. Bravo, está bom. Dava meia-noite e algumas famílias embrulhavam-se nas suas capas para sair. O Freitas despediu-se logo do Rosinha e apressado. Depois da meia-noite, nada absolutamente. Observava ele, sempre metódico. Mas ao patamar da escada, teve de esperar um instante, que descesse um casal que se despedia. Adivinhava-se que era gente de consideração pelo riso afetuoso com que todos o cumprimentavam. Muitos se... Mas no patamar da escada teve de esperar um instante, que descesse um casal que se despedia. Adivinhava-se que era gente de consideração pelo riso afetuoso com que todos o cumprimentavam. Muitos se arredavam, presunçosos, para lhes dar passagem. O próprio presidente acompanhara-o até ali e agradecia-lhe o obséquio do comparecimento ao baile, com um enérgico aperto de mão à inglesa. O par festejaram eram Dias e Ana Rosa, casados havia 4 anos. Ele deixara crescer o bigode e aprumara-se todo. Tinha até certo emproamento ricaço e um ar satisfeito e alinhado, de quem espera, por qualquer vapor, o hábito de rosa. A mulher engordara um pouco, em demasia, mas ainda estava boa, bem torneada, com a pele limpa e a carne esperta. Ia toda se saracoteando, muito preocupada em apanhar a cauda do seu vestido, e pensando naturalmente nos seus 3 filhinhos, que ficaram em casa a dormir. Grandes Shine, Double e Serré berravam nas salas. O Dias tomara o seu chapéu no corredor, e ao embarcar no carro, que esperava pelos 2 lá embaixo, Ana Rosa levantara-lhe carinhosamente a gola da casaca. Agasalha bem o pescoço, Lulu. Ainda ontem tossindo tanto à noite, queridinho. Enfim, o rapaz mulato teve um fim pagou bem caro pelo sonho dele de se casar com uma moça branca, né? São os costumes daquela época, ele teve um fim trágico e ninguém pagou pelo crime, ficou tudo por isso mesmo, né? Hoje em dia também isso acontece. E foi isso, essa foi a história que pode muito bem ter sido real, não é? Então, esse livro esse foi o final do livro, tá? Terminou na página 326. E depois nós temos as notas na página 327, que são todas aquelas expressões em latim que o padre falava e que estão aqui transcritas para o português. Depois vem umas apêndices do livro para entender o mulato. Para entender o mulato, este romance inaugura o naturalismo na literatura brasileira e faz uma crítica anticlerical e antirracista da sociedade provinciana do Maranhão. Aloysio Azevedo publicou o Mulato, obra inaugural do realismo, naturalismo no país, em 1881, mesmo ano em que Machado de Assis inaugurava o realismo das letras brasileiras, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em seu segundo romance, o escritor maranhense faz uma impiedosa crítica social a partir da sátira de personagens típicas de São Luís, capital da então província do Maranhão. Os comerciantes grosseiros, as senhoras de escravos sádicas, as velhas beatas e fofoqueiras e o padre sedutor, maquiavélico e assassino, são alguns exemplos de uma sociedade apodrecida e racista. Ao inspirar-se em pessoas de São Luís, que de fato conhecia, Azevedo despertou a ira da sociedade maranhense e, embora louvado por críticos do Rio de Janeiro, teve de sair de sua cidade natal tremendo maiores represálias. Aloysio de Azevedo, uma foto tirada por volta do ano de 1910.
Aí segue os costumes. No anticlericalismo evidente da obra, há ecos de O Crime do Padre Amaro, 1875, de Eça de Queiroz, até então o maior expoente do naturalismo em língua portuguesa. Mesmo assim, a obra ainda representa alguns resíduos românticos. Para lembrar. Na reta final da campanha abolicionista, Luiz Azevedo idealiza a figura do mulato Raimundo, que pouco retém na pele das suas origens negras e é moralmente impecável. Além disso, a trama central do romance repete o estereótipo romântico do amor que luta contra o preconceito e as proibições familiares. O realismo. O realismo significou a aparição de uma série de temas novos, mas, sobretudo, uma maneira diferente de entender a literatura. O subjetivismo romântico foi substituído pela descrição da realidade externa. O escritor realista desejava retratar a realidade tal como era, sem deixar de lado nenhum aspecto, por mais desagradável que fosse. A base do romance realista é a relação entre o indivíduo e a sociedade. Por meio das personagens abordavam-se conflitos sociais entre a burguesia e o proletariado, entre a sociedade urbana e a sociedade rural. Entra a ideologia conservadora e a liberal progressista. As personagens eram estudadas em detalhes. Autorretrato de Aloysio Azevedo, publicado em A Comédia Popular, em 14 de abril de 1878. O desenho sugere as dificuldades financeiras vividas pelas pequenas revistas. O realismo-naturalismo apareceu por volta de 1870 como uma derivação do realismo. Recebeu profundas influências de algumas das teorias e doutrinas que estavam no auge naquele momento, sobretudo do materialismo e do determinismo. O naturalismo considerava a vida do homem resultado de fatores externos, raça, ambiente familiar, classe social. Influenciado pelas ciências experimentais, o escritor naturalista tentava demonstrar com rigor científico que o comportamento humano está sujeito às leis semelhantes às que regem os fenômenos físicos. Se o realismo pretendia ser objetivo e imitar a realidade, o naturalismo desejava fazer uma análise histórica, social e psicológica da realidade, um estudo profundo a partir de uma ampla documentação prévia. Então, gente, o livro terminou nessa página, né? Na página 326. E eu estou continuando lendo o que tem para trás, explicando o livro, a época em que o livro foi escrito. Aí essa é a parte que eu estou lendo agora, tá? Essa é Registro da realidade. O realismo-naturalismo, cujo marco inicial no Brasil é o mulato, era cientificista e determinista. Considerava que as ações humanas eram produto de leis naturais, do meio, das características hereditárias e do momento histórico. O naturalismo, por sua vez, buscava compor um registro implacável da realidade, incluindo seus aspectos repugnantes e grotescos. Por meio da representação literária, os romances naturalistas procuravam demonstrar teses extraídas de teorias científicas. Meio social. O romance do mulato abre-se com a descrição nada gloriosa da cidade de São Luís do Maranhão. Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase que se não podia sair à rua. As pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios e os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos, não se encontrava viva alma na rua. Tudo estava concentrado, adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. E eu ia, na verdade, eu ia ler antes todos esses dizeres aqui, mas eu acho que ia ficar meio cansativo porque a gente ainda não tinha conhecido a história, entendeu? Então eu deixei para ler agora no final, porque agora as explicações ganham mais sentido, porque a gente terminou de ler o livro, né? Então, página 326. É nessa atmosfera abafada, do ponto de vista tanto climático quanto do convívio social, que as personagens são apresentadas. Até os cães se envolvem no ambiente de letargia preguiçosa. Os cães, estendidos pelas calçadas, tinham uivos
que pareciam gemidos humanos. Movimentos irracíveis mordiam o ar, querendo morder os mosquitos. O mau cheiro domina o ambiente. As esquinas, nas quitandas vazias, fermentavam um cheiro acre de sabão de terra e aguardente. A grosseria do ambiente envolve as ações das personagens. O quitandeiro, assentado sobre o balcão, cochilava sua preguiça morrinhenta, acariciando seu imenso e espalmado pé descalço. As peixeiras, quase todas negras, muito gordas, o tabuleiro na cabeça, rebolando os grossos quadristremos e as tetas opulentas. Para lembrar. Os cães tinham uivos que pareciam gemidos humanos. As peixarias animalizadas apresentavam tetas opulentas. Homens e animais misturavam-se, portanto, no universo bestializado e asfixiante de São Luís do Maranhão. A casa de Manuel Pescada. Em seguida, o narrador apresenta a casa de Manuel Pescada e sua filha Ana Rosa, leitora ávida de romances como a Emma Bovary de Flaubert ou a Luísa de O Primo Basílico, e essa de Queiroz, que Manuel Pescada quer fazer casar com o empregado, o caixeiro Luís Dias, rapaz promissor no comércio, mas que é assim descrito. O Dias, que completava o pessoal da casa de Manuel Pescada, era um tipo fechado como um ovo choco, que mal denuncia na casca a podridão interior. Todavia, nas cores biliosas do rosto, no desprezo do próprio corpo, na taciturnidade paciente daquela exagerada economia, adivinha-se-lhe uma ideia fixa, um alvo para o qual caminhava o acrobata, sem olhar dos lados, preocupado nem que equilibrasse sobre uma corda tesa. Lama ou brasa, havia de passar por cima, havia de chegar ao alvo, enriquecer. Quando a figura repugnante, magro e macilento, um tanto baixo, um tanto curvado, pouca barba, testa curta e olhos fundos, o uso constante dos chinelos de trança fizera-lhe os pés monstruosos e chatos. Quando ele andava, lançava-os desarosamente para os lados, como o movimento dos palmípedes nadando. Aborrecia o charuto, o passeio, o teatro e as reuniões em que fosse necessário despender alguma coisa. Quando estava perto da gente, sentia-se logo um cheiro azedo de roupas sujas. Página 327. A descrição, um dos momentos mais claramente naturalistas do romance, não deixa dúvidas quanto ao aspecto repugnante do caixeiro. As personagens caricaturais dominam o romance. O realismo-naturalismo abusa das caricaturas para ressaltar o lado apodrecido das personagens das sociedades retratadas. Aqui tem uma foto, idealização romântica. A jovem Ana Rosa sonhava com um casamento romântico. Sonhava umas criancinhas loiras, ternas, balbuciando tolices engraçadas e comovedoras, chamando-lhe mamã. E lembrava-se sempre do conselho que lhe dera a mãe ao leito da morte. Não consintas nunca que te casem, sem que ames deveras o homem a ti destinado. Para marido, não te cases no ar. Lembra-te que o casamento deve ser sempre a consequência de duas inclinações irresistíveis. A gente deve casar porque ama e não ter de amar porque casou. Se fizeres o que te digo, serás feliz. Assim a moça vai formando a imagem de um herói romântico que virá salvá-la da mediocridade da vida de São Luís do Maranhão. Charge de Aloysio Azevedo, publicada em O Mequetrefe, edição do número 99, em 25 de abril de 1877, na cena que é uma paródia do quadro A Sagrada Família de Rubens. O artista apresenta a família imperial brasileira de modo irreverente. O general Duque de Caxias é representado como o boi do presépio. Ele era o chefe do governo conservador da época. O herói. É nesse ambiente que chega a São Luís o jovem advogado Raimundo Sobrinho, há muito afastado de Manuel Pescada. Sua descrição em tudo contrasta com a de Luís Dias, mas ambos são personagens planas, superficiais, servem apenas para que a Aloysio Azevedo prove sua tese antirracista. Página 338.
Raimundo tinha 26 anos e seria um tipo acabado de brasileiro, se não foram os grandes olhos azuis que puxara do pai, cabelos muito pretos, listrosos e crespos, tez morena e amulatada, mas fina, dentes claros que reluziam sob a negrura do bigode, estatura alta e elegante, pescoço largo, nariz direito e fronte espaçosa. A parte mais característica de sua fisionomia eram os olhos, grandes, ramalhudos, cheios de sombras azuis, pestanas eriçadas e negras, pálpebras de um roxo vaporoso e úmido, as sobrancelhas muito desenhadas no rosto, como a nanquim, faziam sobressair a frescura da epiderme, que no lugar da barba raspada lembrava os tons suaves e transparentes de uma aquarela sobre papel de arroz. Tinha os gestos bem educados, sóbrios, despidos de pretensão, falava em voz baixa, distintamente, sem armar ao efeito, vestia-se com seriedade e bom gosto, amava as artes, as ciências, a literatura e um pouco menos a política. Em busca do passado escondido. Raimundo saíra criança de São Luís do Maranhão para Lisboa. Em toda a sua vida, sempre longe da pátria, entre povos diversos, cheia de impressões diferentes, tomada de preocupações de estudos, jamais conseguira chegar a uma dedução lógica e satisfatória a respeito da sua procedência. Não sabia ao certo quais eram as circunstâncias em que viera ao mundo. Não sabia a quem devia agradecer a vida e os bens de quem dispunha. Lembrava-se, no entanto, de haver saído em pequeno do Brasil e podia jurar que nunca lhe faltara o necessário e até o supérfluo. Acima, charge de Aloysio Azevedo divulgando o lançamento de Casa de Pensão, em 1884. Abaixo, folha de rosto de uma das primeiras edições de Cortiço. Página 339. Este jovem rico e virtuoso regressa a São Luís depois de anos na Europa, formado e com o intuito de desvendar o mistério de seu passado. Antes passara um ano no Rio de Janeiro e agora voltava a São Luís para rever seu tio e protetor distante Manuel Pescada. Raimundo é bem recebido pela família do tio, com exceção da sogra de Manuel, a radical Dona Maria Bárbara, estranha alguns olhares enviesados da população, mas imagina os frutos do estranhamento causado por um forasteiro. O sedutor advogado, como não poderia deixar de ser, logo cai nas graças de sua prima Ana Rosa, que arrebatada declara-lhe seu amor. Raimundo corresponde à paixão da prima, mas os jovens encontram fortes obstáculos, principalmente a oposição de Manuel Pescada, que queria a filha casada com Luís Dias, da avó Maria Bárbara, racista, intransigente, e do cônego Diogo, velho amigo da casa e adversário não declarado e ardiloso de Raimundo. Ao contrário dos amantes, seus três grandes opositores conheciam as raízes negras de Raimundo. Aos poucos, o leitor vai tomando conhecimento das origens do herói, que, no entanto, permanece ignorando tudo. O segredo encoberto. Raimundo é filho do irmão de Manuel Pescada, José Pedro da Silva, com sua escrava negra Domingas. Depois de seu nascimento, José Pedro casa-se com Quitéria Inocência de Freitas, Santiago, mulher branca e impiedosa, enciumada com a atenção especial que José Pedro dedica ao pequeno Raimundo e à escrava Domingas. Quitéria ordena que a negra seja açoitada e que suas partes genitais sejam queimadas. José Pedro, indignado com a tamanha crueldade, leva o filho para a casa do irmão em São Luís. Voltando à fazenda, flagra a mulher e o então jovem e sedutor padre Diogo em pleno adultério. Enfurecido, José Pedro mata Quitéria e forma um pacto de cumplicidade com o padre Diogo. Esconderão a Quitéria e forma um pacto de cumplicidade com o padre Diogo. Esconderão a culpa um do outro. Desgraçado e doente, José Pedro refugia-se na casa do irmão e, ao se restabelecer, resolve voltar à fazenda, mas no meio do caminho é assassinado por ordem do padre Diogo, que já começara a insinuar-se também na casa de Manuel Pescada. Página 300 o desfecho.
Obcecado por desvendar suas origens, Raimundo insiste em visitar a fazenda onde nascera. Após diversos alinhamentos, seu tio finalmente o leva até a fazenda São Brás. No caminho, o mulato começa a obter as primeiras informações sobre o passado trágico de seus pais. Ao pedir ao tio a mão de Ana Rosa em casamento, tem seu pedido recusado. Perplexo, Raimundo acaba descobrindo que a recusa se deve às suas origens negras. Na fazenda, Raimundo é abordado à noite por uma velha negra de aspecto fantasmagórico que o quer abraçar. Assustado, por pouco não mata a estranha aparição. No caminho de volta a São Luís, descobre que se tratava de sua mãe, Domingas. Ao retornar à capital do Maranhão, Raimundo resolve voltar para o Rio de Janeiro. Não suporta mais viver com o tio e muda-se de sua casa, enquanto se prepara para viajar. Pouco antes do embarque, manda uma carta a Ana Rosa, confessando seu amor. O amor pela prima o impede de partir. Os amantes se encontram e Ana Rosa acaba engravidando. Contra tudo e contra todos armam um plano de fuga. No entanto, o cônego Diogo usa das confissões de Ana Rosa e da colaboração subserviente do caixeiro Dias, que intercepta as cartas do casal, para ardilosamente impedir a concretização da fuga. No momento em que planejavam partir, os amantes são surpreendidos. O cônego Diogo orquestra o escândalo e finge-se de protetor do casal. Raimundo volta para casa atordoado e, ao abrir a porta de casa, é atingido pelas costas por um tiro, disparado por Luiz Dias com uma pistola que lhe emprestara o cônego Diogo. Ana Rosa, desolada, aborta o filho de Raimundo. A nova firma comercial Silvio Dias nasceu. Entretanto, no meio da mais completa prosperidade, 6 anos depois, no clube familiar, vemos Ana Rosa e seu marido Dias saindo de uma recepção oficial. Página 341. O par festejado eram Dias e Ana Rosa, casados havia 4 anos. Ele deixara crescer o bigode e aprumara-se todo, tinha até certo emproamento, ricaço, e um ar satisfeito e alinhado, de quem espera por qualquer vapor o hábito da Rosa. A mulher engordara um pouco, em demasia, mas ainda estava boa, bem torneada, com a pele limpa e a carne esperta. Ia toda se saracoteando, muito preocupada em apanhar a cauda do seu vestido, e pensando naturalmente nos seus 3 filhinhos que ficaram em casa a dormir. Grande Shine, Dublin, Serré berravam nas salas. O Dias tomara o seu chapéu no corredor e, ao embarcar no carro, que esperava pelos 2 lá embaixo, Ana Rosa levantara-lhe carinhosamente a gola da casaca. Agasalha bem o pescoço, Lulu. Ainda ontem tossiste tanto à noite, queridinho. Bem a gosto naturalista, a ironia final coloca por terra toda a idealização romântica de Ana Rosa e Raimundo. Morto o primo, a prima acaba por se casar com seu assassino. Parece levar ao cabo do marido que tão ferozmente rejeitara anteriormente uma feliz e próspera vida burguesa. O mau triunfo associado à igreja corrupta e ao comércio burguês. Página 343. Um cronista, vida e obra, um cronista atento e impiedoso. Aloísio Tancredo Gonçalves Azevedo nasceu no dia 14 de abril de 1857, em São Luís do Maranhão. Corajosa para a época, sua mãe, Dona Emília Amália Pinto de Magalhães, havia abandonado o primeiro marido que a traíra abertamente e com quem fora obrigada a se casar aos 17 anos por imposição familiar. Vivendo com o comerciante e representante consular português, Davi Gonçalves de Azevedo teve 5 filhos, dos quais Arthur Azevedo, teatrólogo, foi o primeiro e Aloísio Azevedo o segundo. Escândalo na província. No século XIX, São Luís do Maranhão era um centro de convergência de capital e de mão de obra escrava, graças à economia do algodão. Tornou-se assim um polo de prosperidade econômica e cultural. Porém, a cidade era bastante conservadora e Dona Emília causou um grande escândalo por viver com o pai de Aloísio sem a aprovação da igreja. Desde criança, Aloísio Azevedo demonstrava habilidades artísticas, principalmente no desenho. Por isso, a família matriculou em um curso de artes plásticas, animado pelo sucesso de que seu irmão Arthur Azevedo estava fazendo na corte. Aloísio, aos 19 anos,
resolveu ir para o Rio de Janeiro. A corte era, na época, o centro das ideias liberais e em todo lugar se discutiam o abolicionismo e a causa republicana. Página 334. Aqui. Desenho assinado por Asmodeu e publicado em O Mequetrefe em 10 de outubro de 1884, anuncia a montagem de um mulato no Teatro Recreio Dramático em benefício da atriz Helena Cavalier. Um artista da palavra. Durante 2 anos, Aloysio foi caricaturista de jornais como Mequetrefe, Fígaro e Zigue-Zague. Suas charges já faziam bastante sucesso junto ao público quando foi obrigado a retornar a São Luís devido à morte de seu pai em 1878. Em São Luís, passa a produzir crônicas e comentários para a imprensa local e conclui um romance que iniciara no Rio de Janeiro com o título de Uma Lágrima de Mulher. O livro foi escrito em um estilo romântico bastante piegas, no entanto muito elogiado por seus conterrâneos. Ajuda também a lançar um período anticlerical, O Pensador, e entra em contato com as obras de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, 1875, e O Primo Basílio, 1878. Mas não são suas charges crônicas ou seu primeiro romance que vão produzir novo escândalo na cidade e lhe dar renome nacional, mas sim a publicação em 1881 do romance O Mulato, baseado na vida e nos costumes da sociedade maranhense. O Mulato, primeiro romance naturalista da literatura brasileira, causou tanto furor que obrigou o autor a deixar São Luís e se instalar novamente na corte. A indagação foi tanta que uma revista da época, porta-voz do clero conservador, mandou o escritor abandonar a literatura e dedicar-se à agricultura. A lavoura, meu estúpido, a lavoura, meu estúpido, a lavoura. Precisamos de braços, agricultura. A lavoura, meu estúpido, precisamos de braços e não de prosas e romances. Isto sim é real. A agricultura felicita os indivíduos e enriquece os povos, a foice e a enxada. No entanto, no resto do país, a obra fez bastante sucesso e com o dinheiro obtido com a venda de 2.000 exemplares do livro, Aloysio retornou ao Rio de Janeiro. Página 345. Escritor arrependido. Na corte, graças à fama conquistada, Aloysio Azevedo passa a colaborar com os jornais, atividades que desenvolve intensamente por muito tempo, mesmo reclamando de ser um escravo das letras, pois o dinheiro que ganhava tanto com a imprensa quanto com a literatura dava apenas para não morrer de fome. Aloysio construiu nesse período uma sólida carreira literária, publicando obras importantes como A Casa de Pensão, 1884, e O Cortiço, 1890. Foi assim o primeiro escritor brasileiro a viver exclusivamente de seu ofício. Para isso, produziu romances de folhetim ao gosto romântico, obras que considerava comerciais e romances naturalistas, obras que considerava artísticas. Em 1896, tornou-se cônsul por meio de concurso e abandonou a vida de escritor. Na sua nova profissão, serviu em Visgo e Nápoles, Itália, depois no Japão e finalmente em Buenos Aires, Argentina, onde faleceu em 1913. Estava com 55 anos e morreu ao lado da amante pastora Lucchese, argentina, com quem vivera seus últimos 10 anos. Durante os 18 anos de serviço diplomático, não mais escreveu ou publicou livro algum, nem gostava de que lhe mencionassem a sua antiga carreira de romancista, que o tornara tão famoso e celebrado. Além de romances, Aloysio Azevedo deixou publicados contos e peças de teatro em colaboração. E o glossário, gente, é uma espécie de... quando a gente não sabe a palavra, então eles explicam o que a palavra quer dizer. Determinismo, teoria segundo a qual todos os fatos são considerados como consequências necessárias de condições antecedentes, ou teoria segundo a qual a conduta individual é modelada pelo tipo de sociedade em que se vive. Materialismo, teoria segundo a qual as transformações da matéria determinam as transformações das ideias, ou sistema que julga que no universo tudo é matéria, não havendo substância imaterial.
Então esse é o final do livro, tá. Aí eu não sei, se eu lesse a história toda antes, de repente perderia o encanto do livro, né. Não sei o que que vocês acham. Eu li no final que contava a história do filme e tal, como é que foi a vida do escritor, mas se eu lesse antes, talvez perdesse a graça um pouco o livro, né. Foi melhor mesmo ter lido no final. Enfim, vocês acham que foi melhor ler no final ou era melhor ler antes de começar o livro? Então tudo de bom para você. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui, fiquem com Deus, tá. Deixa o seu comentário, o que que você está achando do canal, do livro, deixa o seu like, se você não quiser comentar, não tem importância, mas deixa o seu like para me ajudar, tá bom? Então eu agradeço a companhia de vocês até aqui, fiquem com Deus, até a próxima leitura e beijos. Uma das coisas que eu achei interessante foi ele ter se tornado cônsul, né, se tornou um diplomata, né, uma espécie de diplomata, e que depois ele não queria mais ser reconhecido como escritor. Achei meio, sei lá, não sei, meio estranho, né, porque ele foi um escritor de muito sucesso, aí depois mudou de carreira e não queria mais que ser considerado um escritor. Talvez tenha sido porque ele recebeu muitos hates, né, como nós falamos hoje em dia, muita oposição, né, porque ele discutia os costumes da época, né, que tinha bastante hipocrisia, era um racismo, né, era preconceito de raça, preconceito de classe social. Talvez ele falasse muito contra isso e as pessoas se ofendiam com isso, né, porque talvez fosse verdade também, né. Então é um livro, assim, que quebra um pouco os parâmetros, né, talvez seja esse o motivo dele não querer mais ser considerado um escritor.